Imagina trancar a porta de casa à noite, sabe? Ouvir aquele barulho da fechadura traz uma sensação imediata de segurança, né? Uhum, com certeza. A lógica é bem simples. Pois é. Com paredes sólidas, trancas de metal, a gente tem a ilusão de que o mundo exterior, com todos os perigos dele, fica lá do lado de fora. É super reconfortante. Mas tem um problema aí. Essa é a grande falha no nosso instinto de sobrevivência. A gente constrói essas fortalezas contra ameaças físicas, mas o verdadeiro terror psicológico opera numa frequência totalmente diferente. Sim. E como ele opera, então? Ele simplesmente pede licença. Ele entra pela porta da frente e se acomoda no sofá da sala. E quando o desconhecido se veste de normalidade, a mente humana demora muito para acionar o alarme. Nossa, e o que acontece quando o pior pesadelo possível não precisa arrombar a janela porque a própria pessoa abriu a porta com um sorriso no rosto? É exatamente esse o cenário do nosso mergulho profundo de hoje. Exato. Vamos explorar arquivos bem peculiares que levam a gente direto para o coração do Brasil. O foco aqui é destrinchar como o medo absoluto se infiltra no nosso dia a dia e, claro, entender o que o terror psicológico pode ensinar sobre o peso esmagador da culpa. Nossa narrativa foca no sítio Bom Jardim, fica na região de Macaúbas, lá no interior da Bahia. Um cenário clássico, né? Muito calor, terra seca e tradições bem profundas. Isso mesmo, lá vive a família Araripe, o seu Zacarias, a dona Nazaré e os 3 filhos deles. E no meio dessa engrenagem toda de horror, a gente tem a figura misteriosa de um visitante chamado Eleutério Leite. O que é muito fascinante nesse conjunto de relatos é como ele destrói aquele arquétipo de casa mal assombrada. Não tem castelo gótico na névoa, né? Não. É uma casa de fazenda ensolarada. Nossa missão hoje é compreender a mecânica desse suspense silencioso. É um estudo de caso sobre o momento exato em que a hospitalidade do sertão vira uma armadilha fatal. Certo, vamos destrinchar isso. Mas antes da gente abrir as porteiras desse sítio assombrado, um recado rápido pra galera. Se vocês curtem um terror de verdade, se inscrevam no canal Arrepiei pra fortalecer. Boa, o pessoal lá faz um trabalho incrível. Sim, é lá que o medo ganha forma, gente. Vale muito a pena. Mas voltando para a Bahia, os registros históricos deixam bem claro que, no sertão de antigamente, a quaresma carregava uma atmosfera muito mais pesada do que só jejum e reza, né? Tinha um terror silencioso pairando no ar. E o que exatamente causava essa mudança no clima do folclore? Então, para entender isso, a gente tem que olhar para a quaresma não só como um evento no calendário católico, mas como um fenômeno sociológico mesmo, sabe? Entendi. Esses 40 dias, que começam lá na quarta-feira de cinzas e vão até a sexta-feira santa, funcionavam como uma espécie de anomalia no tempo. A crença principal é que o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos fica muito fino. É tipo uma fronteira que fica meio porosa, né? Exatamente. Acreditava-se que as portas do purgatório ficavam entreabertas. Então as almas que tinham pendências aqui na Terra recebiam uma espécie de licença temporária para caminhar por aí e tentar pagar essas dívidas. Caramba, e a rotina no sertão continuava normal? Continuava. O plantio, a colheita, cuidar dos bichos. Mas tudo era feito com uma tensão enorme. O silêncio era maior, ninguém assobiava à noite, ninguém respondia se ouvisse uma voz chamando no escuro. Porque a galera sabia que algo antinatural podia estar dividindo o mesmo espaço, aproveitando essa brecha cósmica. Exato. E é justamente nessa brecha, num final de tarde de quarta-feira de cinzas, que o impossível bate na porta da família Araripe. Nossa, conta mais. O seu Zacarias tinha acabado de voltar da missa, não é? Isso. Ele ainda estava com aquela cruz de cinza marcada na testa. O sol estava se pondo, a caatinga estava com aquela luz alaranjada que faz umas sombras longas, e aí, do nada, um homem simplesmente surge parado na porteira. O Eleutério Leite. Ele mesmo. Um senhor na faixa dos 60 anos. Ele estava com roupa de viajante, uma camisa de manga comprida apesar do calor sufocante, um chapéu de couro bem gasto e uma mochila pequena. E ele não grita para chamar os donos da casa, né? Não bate palma, não fala nada. Fica só ali parado, parecendo uma estátua, esperando ser notado. É uma chegada passiva, mas profundamente perturbadora. E aí que entra o código de honra do sertanejo. Ele pede pouso só por uma noite, com uma voz bem baixinha. E o seu Zacarias nem hesita, certo? Nenhuma hesitação.
A hospitalidade lá é regra. Ele oferece cama e um prato de comida para o forasteiro. Só que assim que o Eleutério entra na propriedade, as coisas começam a ficar estranhas. A dona Nazaré percebe algo, né? A intuição de mãe. Pois é. Ela nota o primeiro erro nessa história toda. O Eleutério supostamente andou por léguas em estrada de terra seca para chegar no sítio. Mas aí ela olha para os sapatos dele. E estavam limpos, né? Intactos. Completamente. Não era aquele sapato que a pessoa bate na beira da estrada para tirar o pó. Parecia que aquele calçado nunca tinha pisado no chão da Bahia. Olha, sinceramente, o que mais me dá aflição nesse começo nem é o sapato limpo. É a reação do Bento, o cachorro deles. Ah, o instinto animal. Os bichos são o nosso melhor radar para o sobrenatural, porque eles não têm aquele filtro social de fingir que está tudo bem. Exato. E o Bento era um cachorro velho, dócil, daqueles que passam o dia inteiro dormindo debaixo do alpendre e não latem pra nada. Mas quando o Eleutério chega perto da casa, o cachorro muda na hora. Ele levanta devagar, fica todo durinho, os pelos das costas ficam totalmente arrepiados. E o som que ele faz é bizarro, né? Não é um latido normal. É um som gutural, um rosnado muito grave, contínuo. Como se ele tivesse de frente para um erro da natureza. O cachorro passa a madrugada inteira de pé, sem piscar, encarando a porta do quarto do hóspede. Certo. Vamos dar uma pausa aqui e destrinchar isso. A história diz que a hospitalidade falou mais alto que o medo. Mas será que foi só isso mesmo? Eu fico pensando na cabeça dessas pessoas. A dona Nazaré viu os sapatos impossíveis, o seu Zacarias viu que os olhos do cara eram afundados, sem brilho nenhum. O cachorro avisou que era perigo. Será que a mente humana simplesmente prefere focar em passar um café do que admitir que tem um monstro na sala? Olha, essa análise é perfeita. A gente tem aí uma tempestade perfeita de dissonância cognitiva, a cabeça dá um nó. Freud falava sobre o conceito do inquietante. Que é quando o familiar fica ameaçador. Isso. Para a família Araripe, aceitar os sinais de alerta ia significar que a realidade deles ia desmoronar. O cérebro tem mecanismos de defesa absurdos. É muito mais fácil para a sanidade da dona Nazaré focar em limpar a mesa do que falar em voz alta que a coisa ali na sala não tá viva. A hospitalidade vira um roteiro seguro, né? Quando a gente perde o controle, a gente se agarra na regra social. Sim, a gente se agarra com unhas e dentes. E eles fizeram tanto isso que acabaram caindo numa armadilha. O Eleutério tinha falado que ia ficar uma noite só. Mas amanhã é quinta-feira e ele vira para o seu Zacarias e diz só uma coisa. Ele fala, ainda não é hora. Exato. E ele não vai embora. Fica lá. E é na convivência dos dias seguintes que o terror para de ser só uma desconfiança e começa a quebrar as leis da física. O medo vira visual. O sobrenatural vai perdendo a sutileza, né? Começa pelas necessidades básicas. A dona Nazaré repara que ele não come quase nada, só mexe na comida. Mas o lance da água é agonizante. No meio daquele calor punitivo do sertão, o jarro de barro do quarto de hóspedes fica intacto. A água não baixa 1 milímetro por dia. Ele não bebe uma gota. E a água é a base da vida, né? Se ele não bebe água, ele tá se recusando a ser uma criatura biológica. Mas a coisa fica muito mais sinistra com os filhos. O filho mais velho, o Josué... O que ele vê no quintal é de arrepiar. Meio-dia, o sol rachando, batendo direto na terra. A luz da caatinga cria umas sombras muito fortes. Aí o Josué cruza com o Eleutério andando no quintal e percebe uma parada absurda. O bode tem sombra, a cerca tem sombra, mas o Eleutério não projeta sombra nenhuma no chão. É um volume físico debaixo de um sol forte que não bloqueia a luz. Quebra toda a lei da ótica. No folclore, a falta de sombra é a prova máxima de que a pessoa perdeu a matéria. Se a luz não para no corpo, aquilo já não pertence ao nosso mundo. Nossa, mas se o Josué viu isso de dia, o Tobias, o caçula de 11 anos, viu algo ainda pior de madrugada. Ele acorda com sede, vai para o corredor escuro e espia pela fresta da porta do quarto do Eleutério. E o hóspede não tá na cama, né? Não tá. Ele tá ajoelhado direto no chão de terra do quarto, com os braços esticados para os lados, formando uma cruz perfeita. Imóvel. E a família conta que não parecia um transe religioso. Era uma rigidez de estátua.
O corpo não tinha nem aquele movimento de respiração, o peito não subia nem descia. Imagina o garoto de 11 anos vendo um cadáver fazendo penitência dentro de casa. Mas o ápice mesmo desse pavor visual é com a filha de 17 anos, a Marta. A cena do quintal das goiabeiras. Exato. A Marta vai pro quintal de tarde e vê o Eleutério perto das árvores. O sol bate nele. Quando ela foca no ombro, a paisagem do fundo aparece através dele. Ele tá ficando transparente. Translúcido, sabe? E no meio desse terror indescritível, ele vira o rosto bem devagar, olha pra ela e solta aquela frase com uma voz vazia. Não tenha medo. Ainda não é hora. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O medo maior não é de um monstro gritando, é de algo quebrando a física de fininho dentro da sua casa. O que isso mostra sobre essa assombração? Mostra duas coisas muito assustadoras. Primeiro, ele sabe o pavor que está causando. Ele tem consciência. Segundo, ele não está ali para atacar ninguém. Ele está preso num cronograma cósmico. O Eleutério está cumprindo um roteiro rígido de penitência. E a reação da dona Nazaré? A filha chega contando que viu um homem transparente no quintal. Qualquer um entraria em pânico, sairia correndo. Mas a mãe não. Não, ela aciona uma sabedoria fria, muito antiga. Ela decreta: corpo que a luz atravessa é corpo que já cumpriu o que veio fazer aqui. É corpo de passagem. Gente, que frase pesada. É genial, porque mostra como a tensão vai se construindo. O sobrenatural vai se revelando aos poucos. O fantasma perde os atributos terrenos, a poeira, a água, a sombra, a respiração e a opacidade. A bateria existencial dele está acabando junto com a quaresma. Só que aí a história dá uma guinada incrível. Diante da certeza de que estão morando com um morto, a dona Nazaré não chama padre para rezar em latim. O instinto de proteção faz ela buscar resposta do passado da família. É um momento de investigação pura. Ela vai no quarto, abre um guarda-roupa bem velho e pega uma lata daquelas antigas de biscoito. Lá, a mãe dela guardava documentos, fotos, memórias. E revirando tudo, ela acha a peça-chave. Uma carta de 1962, mandada para o sítio Bom Jardim por quem? Eleutério Leite. Uma confissão póstuma. Ele não era um viajante qualquer. Na juventude, ele trabalhou na roça do sítio pro avô do seu Zacarias. E a carta confessa um crime. Ele achou um dinheiro que o avô tinha enterrado perto das goiabeiras e fugiu pro Piauí. Aquele costume antigo de enterrar a economia para guardar, né? Isso. Ele roubou, fugiu e nunca mais voltou por vergonha. E no fim da carta tem um aviso devastador. Ele escreve: dívida que não se paga em vida, a gente paga de outro jeito. Isso levanta uma questão muito importante. Quando a gente lê isso, o medo muda de formato. A dona Nazaré olha pela janela, vê o homem transparente e diz: eu já sei quem você é. O monstro ganha o rosto de uma falha humana. Nossa, o medo do sobrenatural vira o peso da tragédia humana num segundo. O cara cometeu um erro, a culpa corroeu a vida dele inteira e ele vira assombração para pagar a dívida. Exatamente. O horror da culpa. No sertão, a dívida não é só dinheiro, é uma mancha na alma. Eleutério não é um demônio, ele é uma alma presa, que virou fantasma de quaresma porque é o único período que o purgatório deixa tentar arrumar as coisas. Ficar ajoelhado lá igual pedra não era para assustar criança, era pura agonia. Com a verdade na mesa, a família vai para a ação. O seu Zacarias pega a enxada, lê o local na carta e eles vão cavar perto da goiabeira. E acham uma lata velha de banha de porco enterrada, né? Cheia de dinheiro antigo, embrulhado num pano podre. O dinheiro voltou para a terra dos donos. Mas desenterrar não quebra a maldição automaticamente. O ciclo da culpa só acaba quando quem foi prejudicado dá o perdão, no momento certo. É por isso que ele repetia que ainda não era a hora. O que leva a gente para o fechamento impressionante dessa história. A chegada da Sexta-feira Santa. O clima estava tenso, aquele céu roxo e nublado, que o pessoal chama de céu de paixão. A atmosfera de luto, né? De manhã bem cedo, a família vai para o quintal. O Eleutério está quase totalmente transparente, exausto, esperando. A dona Nazaré e os filhos ficam para trás e o seu Zacarias vai para frente. Mas por que ele não chamou um curandeiro ou usou um crucifixo? Porque no sertão, as coisas têm jurisdição. Um padre perdoa o pecado contra Deus.
Mas uma dívida entre homens, só o dono pode perdoar. O avô estava morto. O seu Zacarias era o dono da terra por direito. Só o credor pode rasgar a dívida da alma. O perdão não precisa de água benta, precisa de autoridade de sangue. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O seu Zacarias chega perto, sem arma, sem gritar. Ele diz que, em nome da família, o que foi levado está perdoado, a dívida está quitada e ele pode ir em paz. E a expressão de terror do Eleutério some. A dor some. Ele agradece a Dona Nazaré com o olhar, olha para Marta, e quando o primeiro raio de sol da sexta-feira bate nele, o corpo simplesmente se desfaz em poeira iluminada. Sumiu. O quintal fica vazio. O cachorro Bento dá um último uivo longo, mas de despedida, não de medo. E as marcas dos joelhos do Eleutério ficarão lá no chão de terra do quarto, cravadas para sempre. Se a gente ligar isso com um cenário maior, a gente vê que eles guardaram a carta e cobriram o buraco com respeito. O horror violento que a gente espera em conto de assombração não acontece. O monstro foi desarmado pela misericórdia. É uma lição pesada sobre a condição humana. O menino Tobias, de 11 anos, resumiu bem. Ele disse que o Eleutério era um homem bom que fez uma coisa errada. Uma dívida pequena vira um monstro se a gente não resolve em vida. A lição prática é essa. As contas precisam ser fechadas em vida. Dá muito menos trabalho. Fica o aviso. Se essa história te deu um frio na barriga, não esquece de se inscrever no canal Arrepiei. Fortalece lá para a gente continuar trazendo os maiores calafrios do Brasil, histórias sombrias e muito bem contadas. E para fechar hoje, deixo uma reflexão. Se as nossas dívidas emocionais, aquelas desculpas que a gente nunca pediu, ou os erros que a gente escondeu ganhassem forma física hoje, Nossa! que tipo de assombração estaria sentada agora mesmo em total silêncio na beirada da sua cama? Pensem nisso. Caramba, pensem muito nisso. Até a próxima, galera!